7h53 em Belo Horizonte. O ministro dos Transportes, Renan Filho, está em Minas Gerais. Daqui a pouquinho, ele acompanha a oficialização do repasse do anel rodoviário para a Prefeitura de Belo Horizonte. Ontem, acompanhou um balanço dos 100 dias de concessão da BR-381, de Caeté até Governador Valadares. E o ministro está conosco aqui nos estúdios do Jornal da Itatiaia. Bem-vindo, ministro. Bom dia. Bom dia, Kátia. Bom dia, Eustáquio. Um prazer imenso estar aqui com vocês, conversando um pouquinho sobre os investimentos do governo federal em Minas Gerais. Bom dia, ministro. Ministro, nós estamos acompanhando, esse momento importante para Belo Horizonte, que será daqui a pouco a oficialização, a municipalização do anel rodoviário. Ontem também teve o balanço dos 100 dias de concessão da BR-381 em outro trecho, que é de Caeté a Governador Valadares, Vocês estiveram lá em Governador Valadares. E a gente quer inicialmente falar aqui de um outro trecho sensível, que é a ligação entre esses dois pontos, Que é de Belo Horizonte até Sabará. Em fevereiro, o senhor afirmou que a obra da 381 de BH a Sabará começaria ainda no primeiro semestre. Mas o DENIT informou que essas obras começam apenas no ano que vem, já que o órgão está em fase de negociações com as prefeituras para desapropriar moradores às margens da rodovia, E ainda está elaborando projetos básicos. Ministro, por que ocorreu o atraso? Nós já demos a ordem de serviço. É que o governo federal contratou por RDCI, que é um regime de contratação diferenciada integrada. A empresa é obrigada a fazer o projeto executivo antes do início das obras propriamente ditas. Mas quando eu me referi ao início dos trabalhos, era exatamente para iniciar a elaboração do projeto executivo para tocar as obras. Além disso, tem relocação de famílias, mas a relocação de famílias não impede todas as obras, E nós vamos iniciar as obras mesmo antes de relocar todas as famílias, apesar desse trabalho também já estar bem avançado. Hoje mesmo o juiz, que é coordenador dos trabalhos de relocação das pessoas, está em Brasília para uma reunião com o Ministério dos Transportes e com o Ministério das Cidades para a relocação das pessoas. Então as obras já tiveram ordem de serviço para o lote 8A. O lote 8B nós esperamos dar ordem de serviço em breve. Só para fazer uma pontuação aqui, Eustáquio, é entre BH e Caeté. Exatamente. Justamente porque aí são os dois trechos de obra pública, Porque de BH até Caeté serão 2 lotes de obra pública da duplicação com R$1 bilhão de investimento. E de Caeté até Governador Valadares foi feita uma concessão que eu queria comunicar a todos os ouvintes que as obras estão andando a contento. Eu tive ontem lá em Governador Valadares e as pessoas já estão percebendo que saem de BH em direção a Governador Valadares, o benefício, a melhoria. E só para informar, nos primeiros 100 dias de concessão, reduziu 40% o número de mortes na BR-381, o que foi muito relevante para quem trafega na região. Ministro, só para reforçar essa questão entre Belo Horizonte e Caeté, desapropriações e obras, isso está previsto, é possível para este ano de 2025? Sim, nós vamos iniciar as obras ainda em 25, com certeza. Mas as desapropriações não vão travar demais, não? Porque tivemos até uma reportagem na semana passada dizendo que uma área para onde as famílias realocadas seriam transferidas foi invadida. Aí, para onde que elas vão? Enfim, isso não vai travar demais? Nós vamos ter vários tipos de relocação das famílias. Para a área, compra assistida. O governo já disponibilizou R$40 milhões para o início dos trabalhos, mas a relocação das pessoas não vão impedir todas as obras. Obviamente, quem conhece o Anel Metropolitano de Belo Horizonte sabe bem o adensamento que existe na região. Nós vamos precisar relocar as pessoas. Não é uma obra simples, por isso ela foi retirada da concessão, porque a iniciativa privada sequer tinha interesse em tentar fazer essa obra. Mas nós vamos enfrentar o desafio de fazê-la. Foi uma determinação do presidente Lula e as obras iniciam esse ano. O que o DENIT diz é que o ideal, do ponto de vista de engenharia, é que o terreno tivesse todo desobstruído para que a companhia pudesse fazer a obra. Só que essa não é a realidade de Belo Horizonte. E não dá para começar com o cenário ideal. A gente vai ter que começar a obra onde dá, enquanto fazemos a relocação das pessoas. Tem prazo de término, ministro? O ideal é que a gente conclua essa obra em 3 anos. Essa é a ideia do DENIT, Agora, tudo isso, obviamente, como você colocou,
depende de múltiplos fatores. Ontem eu tive com o prefeito Álvaro Damião até tarde da noite, conversando sobre a municipalização do anel e também sobre as obras da duplicação, e eu falava para ele que o apoio da prefeitura no contato direto, na assistência social, é fundamental para a gente encontrar conjuntamente essas saídas. Mas o fato é que o governo federal tomou a decisão de enfrentar esse desafio, que estava aí relegado a um segundo plano há muito tempo. Porque muitas vezes, ontem o governador Valadares, sabe, Eustáquio, as pessoas também perguntaram isso. Olha, mas a gente esperava a duplicação sobre essa ponte aqui do Rio Doce há 50 anos. Eu falei, olha, quanto ao passado, infelizmente eu não tenho como compensar o tempo, mas o fato é que a obra começa hoje. Então, assim, qual é a diferença? É que nós estamos dando solução a problemas antigos que existem aqui no estado de Minas Gerais. Ministro, municipalização do anel rodoviário em termos práticos, o que está sendo entregue para Belo Horizonte? 3 passos, objetivamente. O primeiro, estamos recuperando todo o pavimento. Quem passa no anel rodoviário de Belo Horizonte vê que a recuperação do pavimento está sendo feita. Nós vamos fazer toda a recuperação da sinalização horizontal e da sinalização vertical até o mês de setembro. Vamos concluir as obras em setembro. Inclusive 2 viadutos? Não, aí estou falando primeiro a recuperação. O segundo passo, nós estamos transferindo 60 milhões de reais que a Prefeitura de Belo Horizonte vai fazer a licitação e executar esses 2 viadutos. E o terceiro passo é que hoje nós vamos promover a municipalização para que a Prefeitura assuma a gestão do anel rodoviário de Belo Horizonte, que é uma avenida da cidade, a maior avenida da cidade. E aí tudo vai ficar sob responsabilidade da Prefeitura? Uma pintura de faixa, um recapeamento, um tapa-buraco, manutenção, cortar o mato nas margens, isso tudo é Prefeitura a partir de agora? Os próximos trabalhos, porque esses trabalhos até setembro nós entregaremos um anel pintado, com pavimento 100% recuperado, para que a Prefeitura possa administrar. Isso não será feito em Belo Horizonte apenas, Eustáquio. Essa é a solução nacional. O que o DENIT percebeu? O DENIT é especializado em administrar rodovias, não avenidas urbanas. Porque, obviamente, o anel rodoviário de Belo Horizonte, ele precisa oferecer calçada para as pessoas trafegarem, especialmente crianças e idosos. Ali tem um estádio de futebol nas imediações, que as pessoas precisam chegar pelo anel. Precisa ter área para as pessoas chegarem de bicicleta, precisa facilitar o acesso à moto. E quem vive na cidade, quem está próximo, tem mais condição de fazer a limpeza, de fazer a iluminação pública, de olhar como estão os guarda-reios, de verificar onde ocorrem os acidentes. Por isso, os trechos urbanos, como chamamos, travessias urbanas, eles são repassados às prefeituras, sobretudo prefeituras de grande porte. A exemplo de Belo Horizonte, precisa enfrentar o desafio de ajudar o governo federal a tomar as melhores decisões. Isso já foi feito em São Paulo, no Rio de Janeiro, no Distrito Federal, em todos os lugares que percebem que aquela avenida não é uma autopista, uma estrada cortando Belo Horizonte, não, ela cria uma cicatriz. Aquela avenida, ela precisa que o cidadão que por ali passa sinta-se com pertencimento da cidade, participe da vida da cidade. Então é importante que ali tenha jardim, que ela seja arborizada, que tenha espaço para as pessoas caminharem. E isso tudo a Prefeitura pode fazer. O prefeito Álvaro Damião deseja trabalhar e nós vamos trabalhar em conjunto. É uma decisão arrojada de Belo Horizonte, mas não é a primeira decisão no Brasil. Todas as grandes cidades brasileiras já tomaram essa decisão de defender o interesse do cidadão que mora na cidade e daquele que precisa passar. Ali no anel passam 100 mil, quase 100 mil, na verdade 96 mil veículos por dia em cada sentido. Então você imagina o que isso significa de importância para a cidade de Belo Horizonte. Importância econômica, importância na imagem da própria cidade. Então é muito, muito relevante que o cuidado seja próximo para melhorar a vida do cidadão. Ministro dos Transportes, Renan Filho, obrigada pela presença aqui no estúdio do Jornal da Itatiaia. Bem-vindo a Belo Horizonte, que daqui a pouco participa da oficialização, da municipalização do anel rodoviário. Obrigada pela presença. Bom dia, ministro. Um abraço para o senhor. Bom trabalho. Obrigado.